Olá, tudo bem, caros amigos? Espero que estejam bem com vocês. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Estamos aqui no nosso canal Benhor Friburgo em Foco para falarmos acerca da gota diária contra a idolatria. Nós temos uma série de vídeos no canal, que é do meu amigo Antônio Márcio Braga, que é o meu moré, meu mentor, e que eu posso falar bem claro hoje aqui, né? Porque estamos com esse canal, como já falei, trabalho com a supervisão do Rav Yaakov Jerenskad e também do Antônio Márcio Braga, fazendo esse vídeo para esse canal, fora a série de vídeos que nós temos feito, cerca da sabedoria do dia, cerca é, é, trazendo o céu para a terra, porque a nossa função aqui, gente, é espalharmos luz, transmitir luz para o mundo, fazer com que tenhamos um mundo cada dia vez melhor, cada dia melhor. Nossa intenção aqui não é atacar pessoas, não é prejudicar pessoas. O homem, o ser humano, vai ter divergências de ideias, de opiniões. Eu fui durante 30 anos evangélico, servi 30 anos a uma determinada igreja evangélica que usava a Bíblia João Ferreira de Almeida, como já falei, a Bíblia pior que tem, a mais errada. Alguém pode falar, mas você viu milagre. Milagre não é base para que aquela religião seja verdadeira, pelo contrário. Milagre sustenta que aquilo dali pode ser engano, feitiço e outras coisas mais. Né? Os magos fizeram muita coisa, né? Fizeram muita coisa. A vara virar serpente. Aliás, o Egito era especialista em magias, em coisas. Você já se perguntou de onde é o teu ídolo? De onde ele se ocultou dos 12 a 30 anos? Você já se perguntou? Procure, pare, pense. Fui messiânico também durante um bom tempo. Fiquei um bom tempo como messiânico, então eu posso falar claramente, tanto Jesus como Yeshua, né, o formador da seita do Luxiri, que depois foi patrocinado pela Igreja Católica, que foi patrocinado por Constantino para ser religião de Roma. Depois dela veio vários e vários, como protestantes, que hoje vivem mais de emoção. É muita emoção, 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 emoção. Do personagem existiu sim, mas não ele dessa forma que é falada e mencionada que morreu na cruz. Então, posso falar isso com prioridade, tá, gente? E com total convicção. Quem quiser pode vir aqui, nós temos aqui livros para conversar. Vamos lá, vamos chegar, vamos adiante, vamos ver. Só vamos ver. E outra coisa, eu tenho visto debates por aí, pessoas, acadêmicos, pastores, debatendo com o Rabino Rony, Rabino Mir, Rabino Mirra. Está se tornando ridículo. Está escrito assim na Torá. A Torá que Hashem deu para o povo de Israel, assim, a Torá que Hashem deu para o povo de Israel é uma herança para Morachá, para o povo de Israel. Uma herança que Hashem deixou desde o Monte Sinai, transmitida tanto oral como escrita. Pegaram até desses do Zorra, é ridículo. Eu vi lá o Paulo Pastor, fala aqui, claro, o Saião, Pastor Valek, sei lá das contas, outros, ridículo. Aqui em Friburgo, falar para vocês, não tem judaísmo, tá? Não tem judeu religioso. Se tiver, deve estar escondido por aí, porque até agora eu não sei se nem sinagoga tem. E se tiver, que apareça. Mas não ensine errado, que eu estou sabendo que lá por Aguari ou Cônigo, sei lá, tem alguém ensinando pessoas a pegar rua de Torá, pessoas que são idólatras.
pegar rolo de corais, senão como faz rolo de corais. Isso aqui a pessoa anda aqui, via a pessoa aqui de qualquer maneira. Faz isso não, tá? Eu não vou falar teu nome, porque não vai ser legal. Mas não faz isso não. Messianismo, não é judaísmo. Tem pessoas aqui em Friburgo que ele acha que é judeu. A esposa é nem cristã, nem saiu do cristianismo. Isso aqui é uma lavagem cerebral de pessoas que querem transmitir um judaísmo que não é correto. Tá bom, gente? Vamos ser verdadeiros, vamos ser leal. Vamos falar aqui acerca da gota de água para a idolatria. Jesus, Yeshua e os 10 mandamentos. Vamos ver se cumpriu verdadeiramente, se isso é verdade, se tem cumprimento, se cumpriu, se não cumpriu, se está adequado. Jesus, Yeshua disse ter vindo para cumprir a lei e alega-se até que ele não teria pecado algum. Bom, vamos ver se não. Porém, é notório que tal personagem, em certo sermão pregado sobre o monte, tenha tomado liberdades extremas em relação à mesma lei que disse ter vindo cumprir, interpretando a seu bel prazer, chegando até a considerar um pecado consumado aquilo que teria sido apenas imaginado para ele. Pecava-se até em pensamento ou intenção. Se você cogitava pecar, já estava pecando. Vemos até aonde está a sua suposta condição irrepreensível. E essa natureza soberba de dizer inimputável, resiste ao teste à luz dos chamados 10 mandamentos. Vamos lá, gente. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Êxodo, que a gente sabe, é Shemot, tá, gente? Em hebraico é Shemot. E Êxodo, Shemot quer dizer nomes. E Êxodo é uma palavra grega. O primeiro deles diz, não terás outros deuses diante de mim. Shemot, Êxodo 23. Ele aparentemente confessava existir um só Deus, aparentemente, e que só a ele devemos prestar culto. Mateus 4:10. E a esse mesmo Deus ele chama de meu Deus. João 20:17. Entretanto, foi ele mesmo que aceitou ser chamado de Deus. João 20:28-29. Acatou a adoração de seus seguidores. Mateus 28:9. João 9:38. Fazendo-se a si mesmo de Deus. João 10:33. Contrariando o que anteriormente dissera, pois como poderia ser ele Deus de si mesmo? Bom, vamos continuar, gente. Continuar, que tem muitas coisas que temos que falar. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da água. Shemot, Êxodo 24. Nosso personagem afirmou que quem o via também o Pai. João 14:9. Olha a seriedade das coisas. Imagine, o que em essência estimulava a idolatria de sua pessoa em relação aos seus discípulos. Seu Pai está acima nos céus e ele dizia ser sua expressa imagem, então está na verdade fazendo de si mesmo uma imagem. Tá, gente? Ele está fazendo de si mesmo uma imagem. O que eu posso dizer? Eu poderia falar também. Qualquer um fala. Grego, icon, do Deus invisível. Isso que constitui-se uma violação do segundo mandamento. Paulo, talvez, em maior expositor e articulador da suposta divindade de Jesus, afirmou que ele é imagem, icon de Deus, segundo Coríntios 4:4. Convém lembrar que as imagens ou ídolos usados em certos cultos cristãos são chamados de ícones. Hebreus 13. Hebreus, 1:3. Também refere-se a ele como o ícone ou imagem, desta vez usando o termo
casos, significando expressão ou representação exata do ser divino. Tudo isso não passa dessa crassa idolatria, tá, gente? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Ao aceitar a adoração, João 20, 28, 29, Mateus 20, 8 a 9, João 9, 38, ele se permitiu ser confundido com Deus, profanando o seu nome, transgredindo com isso o terceiro mandamento, pois dessa forma as pessoas passaram a identificar o Eterno pelo seu nome. Ao confundir Deus com o mentor do cristianismo, quer dizer, a seita dos Luxiri, né? Que era uma facção, era uma seita. Os profanadores introduziram no mundo a violação do mais sagrado nome, mas não esqueça, tudo isso começou com ele mesmo. Uma das acusações que o levou à morte foi justamente a de blasfêmia. Tá, gente? Lembra-te do dia de sabate para o santificar. Êxodo, Shemote 28. Ele também quebrou o quarto mandamento. Como o próprio João afirma, ele não somente quebrava o sábado, como também dizia que Deus era o seu pai, fazendo igual a Deus. João 5,18. Fica claro que temos aqui uma conclusão do próprio João, uma reflexão sua, pessoal, sobre o porquê ter sido censurado em sua geração. No episódio das espigas, a lei não autorizava a colheita no dia de sábado. Sabemos disso. É lei. O judeu não pode fazer colheita no dia de sábado. Vamos lá? Exceto quando sob risco de morte. Não era o caso, tá, gente? Não era o caso. Isso remonta ao próprio Moisés. Moshe, ele certamente conhecia essa proibição da mesma lei que dissera ter vindo cumprir. E violando-a, permite que seus discípulos colham espigas no dia de sábado. E nisso foram condenados pelos fariseus. Será que o Senhor, que não muda, está escrito, Malaquias 3,6, está escrito que Deus não muda. Será que Deus mudou? O Deus que criou tudo, que deu a Torá no Monte Sinai, ele mesmo ia falar, está tudo errado. Ele descer de forma humana, ia falar, errei em tudo que eu fiz, agora eu quero escrever tudo novo, quero fazer tudo novo, eu errei. Esse é o Deus que vocês, messiânicos, do cristianismo, assim por diante, ramos protestantes, que vivem passando emoções para as pessoas, porque tem muitos aí, como estão debatendo com rabinos, não querem trabalhar, querem ganhar visualização, status, viver de YouTube, ganhando de YouTube. Verdade é essa, mas não querem acordar 5 horas da manhã para trabalhar. 4, sabe disso. Fazendo viver as pessoas de emoção, de ilusão. É isso? Vamos lá. E que condenou aquelas pessoas que tentam colher o maná no sábado. Abriria agora um precedente para que ele pudesse violar o mesmo mandamento e sair impune. É dessa forma que ele veio cumprir a lei, violando e dando um mau exemplo. Bom, honrar a teu pai e tua mãe. Vamos entrar nesse contexto da honra do pai e da mãe? Shemote 20:12. Ele aparece não ter honrado o pai e a mãe, segundo a lei do seu povo, em João 2,4. Ele grosseiramente refere-se a sua mãe como mulher. Isso não é um termo, segundo as escrituras, a Torá que se dirija a mamãe. Ah, mas ali ele estava na divindade. Será, gente? Será que a divindade de Deus mudou? As leis de Hashem mudou? Deus mudou? A divindade muda? Não, quando você é uma autoridade, você tem que ser exemplo. Imagine. Vamos lá. Insistiu no desprezo aos pais por amor a ele. Na verdade, ele ordenou aos seus pais seguidores, a aborrecer seu pai e a mãe.
O termo traduzido aborrecer, na verdade, deve ser traduzido como odiar, pois o verbo usado em Lucas 14, 26 é o mesmo usado em Mateus 10, 22, 24, 9. Compara. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Mateus 10, 22. E sereis odiados por todas as nações. Mateus 24, 9. E se alguém vem após a mim e não aborrece e odeia o pai e a mãe, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. As formas verbais misoumenoi e misei derivam-se da raiz missio, entendida no grego como odiar. Negligenciar pai e mãe seria o mesmo que desonrá-los. E foi exatamente isso que ele ensinou. Seus discípulos a fazer pior. Parece que de fato fizeram nós, deixamos tudo e que seguimos. Mateus 19 a 27. A isso, Jesus, Yeshua, responde que todos aqueles que tivessem deixado tudo, inclusive pai e mãe, por amor, ele receberia 100 vezes mais que a vida eterna. Mateus 19, 28, 29. Como poderia um pecado grave contra o pai e a mãe ser honrado uma recompensa assim? Isso descou abertamente do mandamento e não pode ser encarado de outro modo, a não ser como aquilo que é uma transgressão frontal contra a lei divina. Vamos continuar, gente. Outra parte da lei. Não matarás. Shemote 20:13. Diz o sexto mandamento, não matarás. Êxodo, Shemote 20:13. Ele afirmou, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, olha só, porém vos digo, qualquer um que sem motivo se colorizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, raca, e etou, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. Ara. Paradoxalmente, ele mesmo foi réu do sinédrio. Paradoxalmente, ele foi réu do sinédrio. E ele mesmo chamou os fariseus de loucos. Está escrito aqui, chamar o seu irmão de louco, os fariseus é quem? Irmãos dele, os judeus. Gente, e outra coisa, os fariseus eram separados, tá? Para os fariseus, não é aquelas pessoas rebeldes, pessoas inúmeras, eram separados, lutavam para manter a ordem e a lei contra o Império Romano que estava dominando Israel. E simplesmente aceitando o que seria, falava graças a César que ele serve e aceitava o domínio romano. Foi isso que Deus falou? Foi isso que Hashem falou sobre o verdadeiro Messias? O verdadeiro Messias ia vencer o domínio estrangeiro? Pense e vamos refletir sobre essas coisas. Disse também que seus seguidores, vamos lá, e chamou os fariseus de loucos, Lucas 11, 39, 40. A RC disse também que seus seguidores deveriam aniquilar ou que rejeitariam como o rei, Lucas 19, 27. Lembre-se, ele mesmo disse que a mera má intenção já é uma transgressão. Lá, não adulterarás. Shemote 20:14. Diz o sétimo mandamento, não adulterarás. Shemote, Êxodo 20:14. A infidelidade ao Deus único e a sua lei sempre foi definida como adultério. Números 15, 39. Ao ser infiel à lei, violando o Shabat, dia de sábado, o restante da tradição do seu povo, ao tentar usurpar a posição de Deus e ao aceitar passivamente a adoração de seus seguidores, ele constitui-se um autêntico transgressor no sétimo mandamento, pervertendo a real intenção da Torá. Na tradição judaica, desobediência é equivalente a adultério ou prostituição, tá, gente? Então, desobedecer às leis que Deus deixou no Monte Sinai, não honrar o Shabat, profaná-lo, passar por cima, falar que eu vos digo, eu faço, eu dessa maneira e daquela, é profanar, adulterar, é mudar totalmente as leis. Chamar o fariseu de louco, aqueles que estavam os guardiães da Torá, os guardiães das leis de Hashem,
ele mesmo estava se contradizendo a si mesmo, cometeu uma grave transgressão. E Lachon-Hará, né? A maledicência, a fofoca. E trazendo o antissemitismo ao mundo. Ele mesmo. Não furtarás, Shemot 20:15. 18º mandamento. Não furtarás, Êxodo 20:15. Isso não se refere apenas ao roubo de objetos em si, mas certamente também a roubar a boa-fé das pessoas, induzi-las ao erro. Isso pode se provar através de 2 Samuel 15:6. Esse texto que diz a respeito a pessoas que, com palavras suaves e lisonjas, do tipo bem-aventurados sois vós, enganam os simples, incautos, induzidos ao erro e à transgressão dos mandamentos. Lembrando que a maior parte do legado do JC, do Yeshua, do Nuxeri, do mentor da seita Nuxeri, ele viu entre aqueles que estavam lá na parte da Galileia, nas partes que estavam entre os piores pagões, tá, gente? Os piores pagões, aqueles que não tinham conhecimento de Deus, da lei, da fé, tá? Então, pegar essas pessoas aí e formar uma gangue, muito fácil. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Diz o meu mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. O falso testemunho que ele deu diz a respeito aos fariseus. Repetidas vezes, ele os chama de hipócritas. Falso testemunho mesmo. Lachon-Hará, fofoca, maledicência. É aquilo que a serpente lá no Jardim do Éden fez contra Deus. Podemos falar assim, porque a gente está aqui no mundo para o conserto, para consertar as coisas. Foi Lachon-Hará contra o próprio povo dele, foi contra o próprio povo de Deus. Mateus 23, 6, 2, 16, 16. A definição mais simples de hipócrita é fingido. Alguém que faz regra que ele mesmo não segue, ou abre exceções para si mesmo. Não por menos, seu falso testemunho rendeu aos mestres fariseus uma péssima fama. Acredite, isso municiou e alimentou o antissemitismo mundo afora. O antissemitismo foi provocado por esse personagem chamado Yeshua, o mentor, ou Jesus, o mentor dessa seita chamada Nuxeri. Ele provocou isso no mundo, fazendo Lachon-Hará, fofoca, maledicência dos seus irmãos. Eles, os fariseus, tentavam manter de pé a Torá, tudo que receberam no Monte Sinai, diante do Império Romano e aqueles que se levantavam. E ele abraçava o Império Romano, nunca lutou contra o Império Romano, aceitou o Império Romano, tá, gente? E foi sempre a favor de quem? E sempre a favor de quem? Deles. E nunca a favor do povo judeu, nunca honrando o povo judeu, nunca tentando consertar, como Moshe se pôs na brecha. Quando o povo errou, quando o povo pecou, Moshe se pôs na brecha. Risca-me do teu livro, mas não apaga eles não. Risca-me do teu livro, mas não destrói eles. Daniel se pôs na brecha, Jeremias se pôs na brecha, outros profetas se pôs na brecha. Gente, que isso? É isso? Esse é o Redentor, esse foi o Messias prometido para Israel, nem para a humanidade, de maneira alguma. Não cobiçarás, Êxodo 20:17. Diz o 10º mandamento, não cobiçarás, Êxodo 20:17. Ele cobiçou a posição que só cabe a Deus, como podemos ver através dos seus vários debates com os fariseus, João 8, 53 e 55, 58, 10, 52, 53, quando a formulação da teologia cristã iniciada por Paulo, que é um dos mais mentirosos, Deus passou a ocupar sempre o seu segundo plano, cada vez mais dependente das atitudes. Esse homem passou então a ser confundido com o Eterno, pelas turbas pagãs e da gentilidade. Nasce novamente nele, vive-se nele, morre-se nele. Para Paulo e seus comparsas, ele era o próprio Deus encarnado. Blasfêmia, proporcional à ignorância bíblica dos pagãos, lógico,
Galileia, né? Galileia, Canaã, aquelas terras que estavam mais ali propícias ao paganismo, e ligado ao paganismo, helenismo, foi fácil, né? Conquistar pessoas, muito fácil. E aceitaram passivamente, então, o que ainda continuam aceitando. Tais noções são resultado da loucura humana de tentar transformar o homem em Deus. Eles querem, então, ainda alguma dúvida de que ele pecou? Sim, e que transgrediu toda a lei divina. Toda a lei divina? Resta alguma dúvida? De que forma veio ele, então, para cumprir a lei? Violando-a completamente? Será que precisaríamos de alguém para que ensinasse o ser humano a quebrar os mandamentos? Vamos lá, gente. Que espécie de salvação ele proporciona aos seus seguidores, sendo que ele mesmo deu um péssimo exemplo, de acordo com o cristianismo, de acordo com o messianismo, de acordo com o Luxiri, com essa seita? Quem cumpre toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Tiago 2,10. Não é exatamente esse o caso desse personagem? Ele mesmo disse, não julgueis para que não seja julgado, pois com o que julgares, sereis julgado. Como diga com o que tiveres medido, o que vos medir. Nunca se soube de uma palavra que tanto servisse a seu próprio autor. Ele é o próprio autor, ele é o próprio autor das suas próprias palavras, que serve para ele mesmo, que ele julgou muito o seu povo, julgou muito os fariseus. Gente, tudo de bom para vocês. Como falei, não estou aqui para cacar. Porque eu sei que quem está aí do outro lado, vocês são Pexele e Loquim. São imagens de Deus. Então, meu negócio aqui é atacar. É falar das ideias, daquilo que está escrito na lei, e eu posso falar propriamente. Vivi 30 anos de cristianismo, aqui em Friburgo, vivi muito tempo no Rio, viajei para muitos lugares, até tribos de índios passei, então tenho total condição de falar, e fui messiânico também, tem total condição de falar, tá bom, gente? Então não viva de emoção, viva de razão daquilo que é certo, porque Deus, ele não quer a sua lei. Deus, ele não vai falar, eu mudei, eu errei, fiz tudo errado e estou fazendo tudo de novo. Então, para você, tchau, tchau, tudo de bom. Temos a plataforma Benenua Brasil, essa plataforma com estudos de graça, certificados. Temos também a nossa Benenua Friburgo funcionando. É um prazer ter vocês junto de nós. Nosso canal Benenua Friburgo Foco. Temos estudos na Academia de Noé. Temos reuniões lá no Village, na Pavuna, com o emissário Gernes. Pessoal do Rio de Janeiro, estejam lá, dê uma força para ele. Temos grupo de estudo Niterói, Fábio Machado. Temos grupo em Volta Redonda. Enfim, movimento Benenua Brasil, o movimento mais seguro do mundo. Movimento que temos o nosso Raviakov e movimento que está firme. Aqui, como eu já falei, aqui em Friburgo, pelo que eu sei, não existe judaísmo, tá? Não existe judaísmo. O que eu sei não, eu conversei com algumas pessoas, as pessoas que eu sei são não judeus e não religiosos, falaram, eu sou descendente de judeu, minha família não é religiosa e não pratica. E se tem algum judeu religioso que não sei se tem, e está ensinando alguma coisa errada para um não judeu, consegue-se. Faça uma pessoa verdadeira, consegue-se. Tá? Sou Benenua, convicto. E Benenua está escrito na Torá também, nós podemos provar que é o Kershoshave. Kershoshave convertido. Kershoshave, que é o Benenua, o justo entre as nações. Tudo muito bom, tchau, tchau. Temos nosso serviço religioso aqui, é sexta-feira, às 19 horas. Pela manhã, nosso serviço religioso, né, de celebração do Shabat à noite, como já falei, às 19 horas sexta-feira, de manhã às 9 da manhã, e à tarde com os estudos, Pirkei-Avot e outras coisas mais. Tchau, tchau, tudo de bom, que a Hashem vos abençoe, mas já, até a próxima. Tchau, amigos,
Felicidade para vocês. Eu vou te mandar.